demônio pegou você mesmo, hein, velho? Rapaz, como é que um adventista entra na grande meretriz, no templo de Satanás pra virar católico? Você tá doente, ou você tá revoltado com alguma coisa, ou você é louco mesmo. Você não tá normal. Pra você sair da igreja adventista pra virar católico, você tá cheio de demônio, irmão. Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Meu desprezo aos burros. Saúde aos inteligentes. Tava pensando aqui agora, será se eu consigo refazer o vídeo que eu acabei de gravar pra vocês em alguns minutos, talvez em 7 minutos, sabendo que o sol tá se pondo e a câmera do MacBook não é tão boa pra gravar de noite? Eu não sei. Pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá bom? Meu nome é Eliakim da Fonseca Júnior. Eu me converti ao catolicismo há aproximadamente 4 meses atrás, em dezembro, no último dia de dezembro, em 30, foi quando eu publiquei uma foto e ali eu realmente me considerei, eu divulguei para todos que eu era católico, eu dei o passo, o clique que eu dei naquela foto para publicar lá no Instagram foi de fato o momento que eu me converti ao catolicismo. E a minha conversão aconteceu em 2 semanas apenas. Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu venho de uma família protestante, de uma família adventista, 4ª geração adventista, para você ter uma ideia. Meu bisavô foi fundador de igreja, meu avô foi fundador de igreja, meu pai foi fundador de igreja e eu nasci dentro da igreja adventista. Eu me criei dentro do colégio adventista do 7º dia, né? A escola adventista, educação adventista, desde o 1º ano até o 7º ano do ensino médio, até o 7º ano do ensino fundamental. Aos 18 anos, então, eu me converto ao adventismo e desde então, 2 anos atrás até agora, eu era adventista. Eu estive inserido, pessoal, na bolha da minha igreja de um modo muito forte. Eu publiquei vídeos sobre teologia. Eu queria ser teólogo, eu queria ser pastor da igreja. E aí, 4 meses atrás, eu me converto ao catolicismo. E isso aconteceu de uma forma tão rápida, como eu falei, em duas semanas, que muitas pessoas não conseguiram entender como é que poderia e começaram a pensar coisas como, por exemplo, o líder evangelístico que eu tive, né, da Comportagem, foi o cara que vocês escutaram aí muito provavelmente na intro desse vídeo. Ele começou a pensar coisas desse tipo, a maioria das pessoas começaram a pensar, o cara endoideceu. Ele já tinha ido pro mundo, né, caramba, a câmera tá muito ruim, velho. Ele já tinha ido pro mundo, então ele provavelmente já deve ter, os demônios devem ter pego ele de novo, né? Ele deve estar com raiva da igreja. Eu tô gravando esse vídeo aqui justamente, eu vou tentar até ser bem rápido, 2 minutos de vídeo, para eu falar as coisas que não aconteceram na minha conversão e tentar ainda dar um spoiler do que foi de fato que me converteu ao cristianismo, tá bom? Eu sei que o tempo de todo mundo é curto, então, novamente, seja muito bem-vindo. E o sol tá acabando, então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. A minha conversão, ela foi marcada por um único momento específico e uma coisa única determinante que realmente me fez abrir os olhos e perceber que não era possível mais eu permanecer na igreja adventista. Foi uma coisa que me fez isso. Foi um argumento, foi uma via argumentativa. Eu não deixei de ser adventista, para começo de conversa, eu não deixei de ser adventista para me tornar católico. Essa é uma forma errada de pensar sobre mim, pensar sobre o que aconteceu comigo, porque eu não encontrei um problema na igreja adventista para então entrar dentro da igreja católica. Eu sequer olhei para a igreja católica e vi coerência superior à igreja adventista. Não. O que me converteu sequer foi ver erro na igreja adventista. Isto é, o sistema adventista ele é muito coerente, ele é maravilhoso, muito bom. Mas o que me fez sair dele foi os pressupostos que o sustentam, a reforma protestante, tá bom? Então, eu não me tornei católico, eu deixei de ser sequer adventista, eu deixei de ser protestante, entende? A reforma protestante ela não tem direito histórico de existir. Ela não tem o pressuposto natural de que a igreja se corrompeu. Foi isso que me converteu. Beleza, Eliakim, você me fala então que o protestantismo não tem base para dizer que a igreja estava pura, então entrou
para uma corrupção e veio a se tornar a Igreja Católica, não é? Pois é, a fala natural, a ideia assim mais profunda da Igreja Adventista particularmente, é que Constantino, em 1312, ele veio a fundar a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Ele veio então, naquele momento, a trazer todo o paganismo da Roma antiga e tudo aquilo que era de ruim, começou a ser injetado ali a partir de então. Então, Constantino, a igreja era pura, como diz o doutor Rodrigo Silva, ela era pura entre aproximadamente o início dela até mais ou menos quando chega ali em Constantino. Então, depois de Constantino, a igreja ela começa a entrar em decaídas e decaídas cada vez maiores, em entradas de heresias, não é? Muito bem, sexta-feira de noite do último ano, na última sexta-feira do último ano, eu resolvi me deitar para conversar com a LLM, para conversar com os modelos de linguagem. Naturalmente, já sou muito abraçado a isso, né? Inteligência artificial. Eu queria fazer algumas pesquisas, eu uso ela muito para isso. E eu estava atrás dos evangelhos, os que não são canônicos, né? Os deuterocanônicos, não os deuterocanônicos, os que não são canônicos, os que não estão na Bíblia. Muitos deles, inclusive, são evangelhos criados por grupos heréticos. Então, eu queria descartar. Mas existem sim, de fato, muitos evangelhos que a gente tem dos tempos antigos que não foram considerados canônicos, que são, muito provavelmente, escritos verdadeiros do que Jesus falou. E naquela sexta-feira de noite, perceba, presta atenção, estou contando uma historinha para você aqui. Na sexta-feira do ano passado, então, na última sexta-feira, eu estava querendo saber mais ditos de Jesus, né? E o Evangelho de Judas, por exemplo, ele é basicamente isso, eles são ditos de Jesus. Eu estava com essa sede, então eu fui pesquisar na LLM sobre isso. Só que eu me lembrei, enquanto eu estava pesquisando, que 4 dias atrás, tinha surgido um pensamento na minha mente. Pergunta depois para IA quando foi a primeira aparição da Eucaristia, da heresia da Eucaristia, né? Então, na sexta-feira à noite, que já era sábado, eu pesquisei sobre a Eucaristia, quando foi a primeira aparição dela. Para a minha ideia, né, o que eu esperava ver, era a Eucaristia ela aparecendo depois de Constantino, não é? Se Constantino ele é o heresiarca, então a partir dele todas as heresias surgem, não é? Então, antes dele não deveria ter Eucaristia. Só que adivinha, a primeira aparição da Eucaristia, de forma literal, ou seja, para quem não sabe, porque eu sei que ainda as pessoas não sabem o que é Eucaristia, você tem o vinho e você tem o corpo de Cristo, tá? Ambos são o corpo de Cristo, literal de Cristo. A Igreja Adventista ela vai dizer que é só um símbolo, tá? Partindo disso daí, diz o Zwingli. A primeira aparição que a gente vai ter dessa ideia, que era herética, né, na minha visão, vai ser... A imagem está muito ruim, pessoal, mas me perdoem, eu vou tentar ficar assim. A primeira aparição que a gente vai ter da Eucaristia é com Inácio de Antioquia em 107. E quando eu li aquilo ali, eu me desesperei, porque não faz sentido. Inácio de Antioquia, para quem não sabe, é um discípulo direto do apóstolo João. E ele escreve aquilo em 107. O apóstolo João morreu aproximadamente em 96. Isso quer dizer que dá 13 anos de distância até Inácio de Antioquia escrever que os hereges, se abstêm da Eucaristia, pois não confessam-se a carne e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo que foi crucificado. Eu cheguei até a decorar. Então Inácio escreve isso falando dos hereges, tá bom? Em 107. Então é a primeira vez que eu vejo um membro da igreja defendendo a Eucaristia, uma ideia herética. É a primeira vez que eu vejo. E olha a distância que tá. Caramba. Ok. A tela do Mac aqui apagou. Mas olha a distância que tá do último apóstolo. Tá 13 anos do último apóstolo. Aí você pensa, naquele tempo existia a internet? Não existia, não é? A igreja naquele tempo, ela era muito fácil para heresia, ou ela simplesmente respondia na base da bala? Ou ela simplesmente não aceitava, não tolerava heresiarcas e entradas de erros dentro da igreja? A igreja estava sendo perseguida, não estava? A igreja não tinha o Espírito Santo ainda? Não era a fase apostólica e não eram os pais apostólicos? Pois é. E na gente o que vai dizer aquilo? E é simplesmente, eu sei que vai existir gente querendo reinterpretar, dizer que ele não estava querendo dizer que era carne, mas o termo ali utilizado é sarx, e ele simplesmente usa aquele ponto ali como o ápice de toda a argumentação da carta aos Minienses. Eu recomendo que você leia. Eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar 5 vídeos na verdade, depois desse meu vídeo aqui, introdutório, em que eu vou realmente bater de forma completa no protestantismo. Cara, eu tô dizendo,
Vai ser simplesmente funeral. Tô até empolgado aqui com essa ideia. Mas vai ser simplesmente funeral do protestantismo, cara. Não tem como se sustentar quando você vê essas coisas, tá? Mas enfim, Inácio de Antioquia ele escreve aquilo em 107 depois de Cristo, que é 13 anos depois. Já não bastasse, né, não tem como ele estar escrevendo aquilo ali de uma forma figurativa, porque toda a carta ele detém para falar dos hereges de forma literal, e o ápice da carta é ele justamente falando desse ponto. Leia uma carta, tá bom? Aí Policarpo, então, que também é discípulo direto do apóstolo João, ele pega as cartas do Inácio de Antioquia e entrega para os filipenses e diz, lê, muito bom. Envia para outras pessoas e diz, lê, muito bom isso aí. Aí você ainda vai ter, cara, Justino Martin 150, se você dá margem, dizendo de forma completa, eu não vou ter aqui o texto na minha cabeça, da Eucaristia, defendendo a Eucaristia, se eu não me engano, para o imperador, né? Porque eles eram muito acusados de canibalismo. Aí você vai ter também os primeiros cristãos fazendo a ceia, o partir do pão, diariamente, de modo que se eles não fizessem no dia, eles levavam para casa para comer. Aí você vai ter a Didache, que foi começada a ser escrita lá no tempo de 60, depois de Cristo, ou seja, com o São Paulo ainda vivo, dizendo sobre um sacrifício santo, né? Que a gente tem que comer o pão e o vinho como se fosse um sacrifício santo. E se não bastasse, você ainda vai ter, cara, Egésipo, através de Eusébio de Cesareia, que falou que só foi os apóstolos morrerem, nasceu as heresias. As heresias surgiram do monte de buraco, sabe-se lá de onde merda esses caras estavam. Mas elas não conseguiram triunfar, que a igreja, todas as igrejas estavam completamente fiéis à fé que receberam dos apóstolos, à fé que veio de Cristo. E Egésipo ele escreve em 680 depois de Cristo, após uma estadia com Justino Mártir. Então Egésipo sabia, já começou a ligar as luzes aqui, né? Que bom, a qualidade melhorou. Mas Egésipo ele já sabia então também da Eucaristia. E ele diz então o quê? Que Cristo, que a fé estava pura, né? E cara, se não bastasse tudo isso, isso daqui, só para você ter uma ideia, tudo isso que eu te falei agora, ele refuta a tese de Zwinglio, de que a igreja, ela era memorialista, de que o corpo não é o corpo literal de Cristo, que o sangue não é o sangue literal de Cristo. Essa tese, ela realmente refuta isso. Só que se não bastasse, isso daqui não me torna católico, ele deixa de me tornar adventista, ou seja, o pilar, no caso, o pilar que ataca o protestantismo é o outro, tá? Mas esse aqui é um problema natural do adventismo, que o Lutero não tinha, por exemplo. Eu não teria essa dificuldade com o Lutero. Mas por causa disso eu deixo então de ser adventista, né? Um problema histórico da interpretação. Eu falei lá no início que não tinha problema com o sistema adventista, e de fato não tem no quesito sola escritura. No quesito histórico tem. A prova é isso que eu tô falando. A igreja adventista vai dizer que é um corpo e um vinho, e a igreja pura guardável, porque a igreja pura... Porque, cara, olha, eu tô gravando isso aqui sem roteiro, tá? Mas presta atenção, se a igreja lá no início ela era santa e ela veio se corromper, isso quer dizer que a igreja no início tem que ser da mesma forma, ou deve ter os componentes iniciais que dão a liberdade para que a igreja adventista então possa continuar essa jornada de pureza. A igreja adventista vai dizer que o correto sempre foi memorialismo, mas quando eu volto para o início da igreja, eu não vejo isso. Eu não vejo isso, tá? Então por causa disso, por causa desse problema histórico que o adventismo ele levanta, eu deixo então de ser adventista. Foi assim que eu deixei de ser adventista, tá? É por isso que a conversão ela foi tão rápida, porque é algo muito palpável. Os documentos eles estão aí, eles são simplesmente... E cara, pra você não achar que eu tô sozinho nisso, tá existindo uma onda de conversão de muita gente do protestantismo pro catolicismo, justamente por causa da patrística. A patrística tá convertendo um monte de gente. Antigamente a patrística era cara, a patrística... Caramba, meu Deus, patrística, né? 40 anos atrás, a patrística era cara, velho. Não tinha tanta tradução. 60 anos atrás, quem dera, né? Os documentos ainda estavam muitos não estavam traduzidos ainda. Hoje em dia você tem inteligência artificial. Hoje em dia você simplesmente tem todos os documentos de graça aí. Então isso está gerando uma onda de conversões muito grande, né? Mas tá bom, Eliaquim, eu entendi. Eucaristia não tem base histórica. O memorialismo, a ideia de que o pão e o vinho são somente um símbolo e não tem Cristo ali dentro, não tem base histórica, isso é absoluto. Beleza, eu entendi, mas isso não te torna adventista, é verdade. Isso não te torna católico, e é verdade. Eu me tornei católico, meu amigo, não foi por causa da Eucaristia somente. A Eucaristia ela vai me levar, graças a Inácio de Antioquia, que vai dizer, celebrem a Eucaristia somente com o bispo, e ele vai dizer, bispos são bem-sucedidos, né? Eu acho que Inácio não vai falar isso, se eu não me engano. Ele vai falar que onde está o bispo, ali está Cristo, né? Mas
A Eucaristia sozinha, ela não me deixa se tornar católico. Eu poderia me tornar luterano, né? De certo modo, Cristo ainda está ali, não de forma sacramental. Sacramental está, mas não sendo um sacrifício, né? Enfim, eu deixo de ser adventista, mas não me torno católico. Como então eu me tornei católico? Por Clemente de Roma. Eu acho que eu citei aqui, tempos atrás, tá? Eu não me lembro se foi nesse vídeo aqui que eu simplesmente fiz uma batida inteira das coisas que eu tava falando pra você. Mas, enfim, não, foi no outro passado. Clemente de Roma. Quem foi Clemente de Roma? Filipenses 4,13. Paulo vai dizer que tal, viajou comigo, não sei quem. E também está Clemente, na qual está com o nome no livro da vida. Se lembra? Abre sua Bíblia aí, protestante. Bota lá, Filipenses 4,13. Ele vai dizer, São Paulo vai dizer, não sei quem, Clemente está com o nome no livro da vida. Sabe esse Clemente que está com o nome no livro da vida, ou seja, se salvou? Sabe ele? Então, esse carinha aí, ele foi o... Eu não vou falar isso agora, porque eu não sei, velho. Eu não vou ter a definição correta se ele foi papa de... Cara, isso aqui é um absurdo não saber, tá? Mas eu não vou saber se ele foi papa da igreja de Roma. Eu tenho quase certeza que sim. Sim, ele foi o papa de Roma, pô. Tá maluco? Ele foi papa bispo lá em Roma, né? Mas enfim, Clemente de Roma, o que aconteceu? Tava tendo uma discussão com os coríntios com relação à questão de presbíteros. Eu não li a carta de Clemente de Roma, diferentemente da de Inácio, tá? Eu tenho que ler, é uma carta muito longa, é realmente um livro muito grande. Se eu não me engano tem umas 151 páginas, um negócio assim. Tenho que tirar para ler e recomendo para todos lerem também. Mas o que é que ele vai falar? Esse cara que era presbítero, que era bispo, né? Na cidade de Roma. Os coríntios então buscam ele para resolver um problema. Daí você já mostra o primado de Pedro, né? A cátedra de Pedro ali demonstrando sua eficiência. Ou seja, temos um problema na igreja, recorremos à igreja que está sendo perseguida em Roma. Né? Aquela igreja lá que é mais martirizada, que está lá na Grande Babilônia, sofrendo a mão daqueles imperadores desgraçados lá. Vamos recorrer a eles. E então os coríntios enviam essa carta para Clemente. O que Clemente faz? Ele vai contar nessa carta aqui que Deus Pai deu autoridade para Cristo, Cristo deu aos apóstolos e os apóstolos deu autoridade então para os seus sucessores, para os bispos que o seguem. Ele vai dizer também que Cristo, cara, olha isso. Ele vai dizer que Cristo, sabendo que ocorreria brigas por causa do episcopado, avisou os apóstolos. E esses então, não tenho o texto na minha mente agora, escolheram homens que sucedessem. A palavra ali que é escolhida de suceder, ela denota claramente o envio da autoridade. Não é simplesmente o envio da posse, de você ter uma capacidade de governança. É literalmente o envio da autoridade. Cristo então avisou que existiria brigas por causa do episcopado. Olha, as pessoas vão brigar por causa desse título. Sucedam homens. Na verdade, ele vai dizer, vai ter brigas. Foi isso que Cristo falou. Cristo, cara, eu vou argumentar todos esses pontos problemáticos e questões de as pessoas tentarem refutar essas ideias aqui que eu tô passando. O vídeo vai ser muito longo, muito provavelmente. Mas já tô dizendo aqui, Clemente falou isso, Jesus muito provavelmente falou isso. História, como diz Lucas, que não traz argumentos apolíticos, não traz verdade absoluta. Eu concordo com isso, concordava antes mesmo de escutar ele falar isso, né? Enfim, a história ela não tem como te trazer uma certeza absoluta de que aquilo realmente aconteceu, apenas muito provavelmente. Então, muito provavelmente Jesus realmente falou isso. Afinal, uma pessoa que está próximo de São Paulo falou que Cristo falou isso, né? Então você tem uma chance muito maior, absolutamente maior, de Jesus provavelmente ter falado isso realmente. E se Cristo falou isso realmente, acabou todo o jogo aí, cara. Porque dali os apóstolos então criaram um sistema em que as pessoas se sucedem na autoridade, entendeu? Só com isso aqui você já consegue entender que o pastor não tem autoridade para pregar, que nenhuma instituição tem autoridade para se existir em dissonância com aqueles que estão passando a autoridade de um a um. Portanto, meu irmão, Cristo está na Eucaristia e a sucessão apostólica é uma verdade absoluta. É uma questão que a história ela vai me dar muito respaldo para isso, né? Ela vai mostrar que muito fatalmente realmente é isso que está. Então, por causa disso, graças a Deus consegui fazer esse vídeo, cara. Por causa disso, então, eu tive que me tornar católico, eu tive que aceitar entrar para essa igreja, na qual meu patrão faz parte, meu patrão era católico, eu queria converter ele para o adventismo, inclusive. A garota que eu amo muito, ela é católica, eu também queria converter ela para o adventismo.
E só, eu não tinha mais ninguém dentro da igreja que era católico. Eu nunca tinha pisado para dentro da igreja. Eu acompanhava sim a bolha de filosofia, eu acompanhava sim a católicos em geral, eu tinha admiração por certos católicos, mas isso nunca chegou a reverberar em mim. Porque se eu não me engano, eu falei aqui no início, né? A minha família é muito influente, cara, dentro da igreja adventista. Eu tenho primos e parentes dentro da igreja que são realmente influências dentro da igreja, sabe? Tem uma galera, cara, que é pastor geral, já foi pastor geral. Tem uma galera que realmente é influente dentro da igreja, que tá no meu sobrenome. Além disso, eu tinha entrado dentro da igreja e meus amigos me abraçaram muito bem. Eu tinha muito conforto dentro da minha igreja, né? Meus amigos estavam lá, eu tinha contato com músicos, pessoas que eu admirava, pastores, influenciadores, líderes de comportagem famosos, grupos e etc, jovem. Em 2 semanas eu abandonei tudo isso. Porque não tem como, não se sustenta. Não tem como. Historicamente é muito mais provável. Cara, eu falei essas coisas aqui pra vocês. E assim, é engraçado como isso não completa tudo que veio a me converter. É engraçado isso. Porque o argumento real da via histórica, ele é mais forte ainda do que isso que eu passei pra vocês. Eu sei que vai ter uma galera apologética me acompanhando aqui, porque eu acompanho a bolha. JP Maia, Matheus Sugita, Luca Kia, Aerópago, apologético, né? A gente vai ter mais uma galera aí também. Tem o Thales Muniz, tem uma outra galera aí meio sumida, uma galera mais underground também da apologética. Eu sei que essa galera me acompanha, tanto protestante, me acompanha não, mas me conhece pela aba de comentários, tanto protestante quanto católica. E principalmente os apologistas, eles vão estar vendo tudo isso que eu falei aqui agora e muito provavelmente eles vão encontrar muitas objeções, vão trazer muitos pontos. Meu amigo, se tu tá assistindo isso, eu gostaria de dizer que eu tenho um dever frente à sociedade de gravar um vídeo inteiro mostrando de forma completa a via histórica. Se eu puder te dar uma palhinha, cara, você não tem um ônus para defender o memorialismo e nem tem um ônus para defender uma igreja que seja, um ônus da prova, né? Que seja democrática ou com a liberdade de construção de presbíteros, de pastores, tal quanto a igreja protestante atual. Você não tem o ônus da prova disso, eu digo você não tem, tá? A igreja santa, a igreja aquela que você diz fazer parte, a igreja que você diz que você é a continuação dela, a igreja primitiva, a igreja da prova, você não tem base lá dentro para dizer que a igreja era memorialista, nem que existia lá a liberdade que você tem hoje de simplesmente pegar qualquer pessoa e promulgar como um apóstolo de Cristo, promulgar como uma pessoa que pode cuidar de uma igreja em si, ministrar a palavra de Deus. Você não vai ter o ônus da prova para isso, mas eu tenho para defender minha fé. Eu tenho Inácio de Antioquia que prova a Eucaristia. Eu digo lá, eu tenho base histórica para acreditar nisso. Tem uns caras lá em 107, né? 13 anos depois da morte do último apóstolo, defendendo o que eu acredito hoje, 2000 anos depois. Você só vai ter a sua ideia aparecendo lá em 1000, cara, no ano 1000. Ninguém nunca falou de memorialismo antes. Ninguém nunca falou que o pão é somente um pão e o vinho é somente um vinho. E Cristo está presente na ceia de forma mística e presente ali somente sei lá, porque ele vem, desce do céu para ficar naquele momento com a gente. E que o pão a gente respeita, mas dane-se, não é Cristo de fato, a gente não adora o pão. Tem que adorar o pão, filho, ali é Cristo, eu tenho prova, eu tenho um ônus da prova para isso, né? Eu tenho razão suficiente para acreditar nisso de modo histórico. Então, já ficou de noite, tive que acelerar. Caramba, isso aqui é loucura. Eu gravei um vídeo inteiro, passei uma hora escrevendo um roteiro. Ali no shopping, no trabalho. Deu uma pausa no trabalho e disse, vou terminar isso aqui, porque tá fazendo na minha cabeça, eu tava querendo terminar logo isso, fazer isso logo. E eu venho aqui, eu ligo o MacBook faltando tempo para o sol se pôr, eu abro e eu consigo falar tudo de mais importante, sem muita dificuldade, né? Eu vou mandar esse vídeo aqui pra uma galera que eu admiro pra caramba. Eu espero que tenha ficado claro, de forma final, assim. É sério, meu Deus, eu não quero nunca mais precisar tocar em assunto de conversão ao catolicismo, cara. Tipo, eu não quero abrir mais o meu Instagram pra estar falando da minha conversão. Eu não quero mais abrir eu não quero mais entrar em conversa com pessoa na rua, gente da minha igreja, pra vir conversar comigo sobre isso. Eu sei que teve uma galera, inclusive, da minha igreja que estava querendo prestar na minha casa para conversar. Cara, ideia maravilhosa, tá? Para vocês que quiseram ir. A gente pode, inclusive, ir depois. Mas assim, eu me sinto agora livre
porque eu realmente falei tudo pra vocês. Eu não fiquei com raiva da igreja, eu amo a minha igreja, a igreja que eu fazia parte, eu amo a minha igreja atual, a Santa Igreja do Senhor, não a igreja herética, que é a igreja adventista do sétimo dia, não é a igreja protestante, tudo herege, tô falando sério, não tenho nenhuma barreira pra falar isso aqui, eu amo as pessoas que estão lá dentro, mas as ideias é tudo... Cara, na verdade você só vai conseguir entender, porque vai ser mais frequente, tanto no meu Instagram quanto aqui no YouTube. Vocês vão ver com uma forma mais frequente eu agindo de um modo muito mais forte em defender em atacar a crença de vocês, tá? Eu queria deixar isso aqui bem claro. Isso acontece porque quando eu me converti com a via histórica, Deus não me deixou só nela. A via histórica ela é uma razão probabilística e ela é uma razão de crença pessoal, não uma verdade, não um argumento necessário. Eu não te levo para acreditar na Eucaristia e na sucessão apostólica por necessidade. Eu poderia, inclusive, axiomaticamente, tentar construir alguma coisa que você tivesse que aceitar para então, por necessidade, eu te levar a acreditar na Eucaristia e no memorialismo por necessidade, a partir da ideia de que você tem que aceitar, por exemplo, o mais provável, né? Então, tipo, a razão suficiente do homem, ela vai sempre, ou quase sempre, tender para você buscar o que é mais provável, visto que, e aí eu argumentaria, você, no quesito fé, tem que ter uma base histórica e tal para você acreditar, e aí você aceitaria também. Então, a partir daí, eu conseguiria chegar a uma conclusão necessária, que conseguiria, então, fazer você, por necessidade, se tornar católico, a aceitar o fato de que se tornar católico não, mas aceitar o fato de que sua igreja ela não tem uma base histórica para defender a Eucaristia, nem negar a sucessão apostólica, tá? Mas esse é só o início, porque depois que eu me converti, por essa razão probabilística, eu até comentei nos stories lá que, cara, se eu tô errado, eu posso voltar à igreja adventista tranquilamente. Mas Deus ele não me deixou com isso, ele me deu outras 4 vias argumentativas, velho. Mano, eu não consigo voltar hoje para o protestantismo, eu nunca mais vou voltar na minha vida, porque Deus não está na reforma. Porque o movimento protestante ele não é um movimento religioso. Porque no movimento protestante você não tem a distribuição divina unitária, ou seja, é um movimento que não é coeso. Ele é um movimento naturalmente divisório e briguento e destoante e perdido e parece bêbados se batendo. Tem mais uma via também, é que esse movimento ele é herético, isso aí. São 4 vias. Deus não está na reforma, Deus não está nas ideias protestantes, Deus está nos protestantes, não nas ideias protestantes. Deus ele não está, Deus não está nos protestantes, nas ideias protestantes, na reforma protestante. A reforma protestante, o produto disso, ou seja, os protestantes, não é um movimento unitário, o produto final, inclusive, são grupos sociais. É um grupo herético e é isso aí. Tem mais um também, eu não vou... Pô, cara, tô cansado do trabalho. Mas enfim, eu tenho 5 argumentos, 5 vias argumentativas. É pra cá, né? Porque tá ao contrário a tela aqui. Que me impede, por exemplo, de voltar a ser protestante, não somente a via histórica. Então, se você está assistindo isso aqui agora e você de algum modo acreditou ou pensou que de fato essa argumentação faz muito sentido e tal, mas eu não acredito que seja suficiente para ele permanecer na igreja católica, visto, por exemplo, todas as falhas e dificuldades que a igreja tem. Meu amigo, isso daqui eu deveria ter falado antes, muito antes, na verdade. Mas, cara, pra gente chegar ao fim aqui, o meu argumento, como eu falei... Não falei isso, mas eu vou falar agora. Eu acho que eu falei. Ele não foi até o catolicismo porque o catolicismo está certo. Eu saí do protestantismo porque o protestantismo está errado. Ou seja, a igreja, os pressupostos, a crença natural do protestantismo que firma como o protestantismo está errado. E se o protestantismo está errado e o catolicismo está errado, o cristianismo inteiro está errado. Só que olha para mim. Eu me converti a Cristo e eu tive uma experiência mística com Cristo de um modo em que eu sei que o meu soberano Senhor existe. Eu sei que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e que Ele existe de forma absoluta, apodítica, em que eu não preciso provar essa merda pra ninguém. Eu sei que meu Deus existe e acabou. Então, se o protestantismo está errado, o catolicismo naturalmente precisa estar certo. Porque não existe outro lugar para eu ir.
Inclusive eu peço perdão por ter utilizado a palavra merda ali ao se referenciar a Cristo. Objetivamente é um problema de comunicação aqui, mas enfim, ainda assim eu tenho zelo inclusive por isso. Principalmente por você estar referenciando a Cristo, né? Então, se o protestantismo está errado, eu não tenho um lugar para ir, a não ser o catolicismo. Eu poderia ir para as outras igrejas, mas eu também tenho um argumento de Clemente Romano, o primado petrino, né? Então é isso, tá? Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido de toda a explicação para vocês. Esse canal aqui ele não vai morrer, eu espero. Eu tô muito animado com ele, na verdade. Eu tô passando a maior parte do meu tempo trabalhando. Eu chego de manhã e vou sair de noite, 8 da noite, trabalhando. O que faz com que eu só queira trabalhar mesmo, eu só quero produzir mais coisas, eu quero gerar mais dinheiro. E por causa disso eu também não respondo às divergências que a gente tem no... Por exemplo, tô demorando para responder um moleque lá no Discord com relação a uma dúvida dele, a um debate que ele tá querendo iniciar comigo, quanto ao problema do mal numa versão nova, né? E eu tô demorando para responder ele. Eu simplesmente sei que eu tenho muitas coisas para entrar, que eu quero começar esse projeto aqui no YouTube, né? Mas eu simplesmente tô mais ocupado trabalhando e etc. Mas ainda assim, eu quero vir aqui, eu quero produzir coisas pra cá pro YouTube, porque eu já tô presente na bolha de apologética, né? Eu já converso com os principais nomes aí da apologética, gente que eu admiro pra caramba. E principalmente essas 5 vias argumentativas eu acho, eu espero e eu desejo. Eu espero que elas sejam muito bem aproveitadas pela apologética católica. Eu espero que eu possa ser também abraçado muito pela apologética católica, que eu acompanho bastante. Que a galera consiga aí me ensinar o catolicismo, porque eu não sei, eu não faço parte do catolicismo, cara. Eu tô entrando agora na igreja, eu não acompanho nada dentro, tenho que sofrer catequese, eu tenho que passar por um monte de coisa. Eu tenho um monte de dúvida, né? Mas as 5 vias argumentativas que eu tenho para apologética católica, elas não se detêm em defender a igreja como naturalmente ela é, mas atacar o protestantismo, né? E eu acredito que isso é muito útil, eu vou continuar com esse canal. Eu tô atualmente muito pegado com o meu trabalho, muito focado nisso. Mas eu tô animado também com esse projeto meu aqui. E é isso, meu irmão. Graças a Deus eu não gravei esse vídeo aqui com roteiro nenhum. O roteiro quem fez foi Cristo na minha mente, me conduzindo até a verdade. Um abraço, tá bom? Salve Maria, que Cristo fique com cada um de vós. Totus tus.